Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de inglês e hoje a gente vai fazer a correção das atividades da página 43 e 44. Vamos lá? Bom, como falei, a gente vai fazer as correções da página 43 e 44 e, é claro, estamos falando das páginas do nosso livro. Bom, essas são as páginas, que a gente vai corrigir hoje, 43 e 44, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Echo Fact e Echo Tips. Vamos lá? Bom, começando então com essa parte aí da página 43. Então, antes de mais nada, vamos saber o que é Echo Fact e Echo Tip. Então, Echo Fact é um fato ou uma verdade ecológica, essa função é uma das funções do imperativo e do present simple, é uma das funções do imperativo ou do present simple, certo? E depois nós temos Echo Tip, que é uma dica ecológica. A gente vai ter que diferenciar qual deles faz parte do imperative e qual deles faz parte do present simple, certo? Então dá uma olhadinha, vamos traduzindo. Então, o micro-ondas usa 10% menos energia do que o forno convencional. Você acha que isso faz parte do imperative ou do present simple? Bom, se ele está informando uma verdade, certo? Então estamos falando, é claro, do present simple, certo? E a dica ecológica é: congele a sobra de comida que você fez e coma depois. Não é uma verdade, mas uma determinação, uma ordem. Então, com isso a gente está falando do imperative. Então, dessa forma, o imperative ou imperativo tem a função de te dar uma ordem ou te dar uma recomendação, certo? E o present simple, ele vai indicar um fato ou uma verdade, né? Então, o micro-ondas usa 10% menos energia do que o forno convencional, estamos falando do present simple. E embaixo, congele a sobra da comida que você faz e coma depois, é o imperative. Dá uma olhada na próxima etapa. Então aqui também temos novamente um Echo Fact, já falamos antes o que é, e depois Echo Tips. Nós temos então, dentro do Echo Facts, temos as torneiras de água estão disponíveis no seu local, mas usar a água da chuva no seu jardim é melhor do que usar a água potável da sua casa. Isso é um fato. Então nós temos aqui o Simple Present, certo? E embaixo nós temos uma ordem, uma recomendação. Use uma lata d'água ou um balde para aguar plantas ou lavar o carro, sempre que possível, ao invés de usar mangueira. Isso pode economizar 60 litros de água cada vez. Recolha a água da chuva em latas, baldes e use uma regadora ao invés de mangueira. Então temos aí uma ordem ou uma recomendação, então temos o uso do imperative. Vamos adiante? Agora é a sua vez. Então nós temos o seguinte, tá? Ele está pedindo para que você determine em quais deles, em quais das opções nós temos o uso do imperativo ou o uso do present simple. Então, na primeira opção, the verbs in the imperative are used for. Os verbos no imperativo são usados para quê? Para determinar um echo facts ou um echo tips. Como nós vimos agora há pouco, o imperativo ele é utilizado para dar uma dica, Então, a opção correta seria echo tips, certo? Embaixo, verbs in the present simple tense, então o presente simples, ele é utilizado para dar um fato, Então aqui a gente vai utilizar a opção Echo Facts, certo? Conferiu a resposta? Vamos adiante então. Bom, a página 44 agora, ele vai continuar dando esse tipo de dica aí. Agora ele vai pedir para que você utilize os verbos que estão nos parênteses. Então aqui a gente vai utilizar os verbos waste, que é desperdiçar, e turn off, que significa desligar. Você deve então utilizá-los no lugar daquele símbolo com estrela, certo? Então esse símbolo aqui, ele vai ser substituído pelo verbo que você vai empregar ali. No caso, o verbo que estamos falando aqui é o waste, certo? E a gente vai substituí-lo nesta posição aqui, certo? Vamos lá então? Como é que fica aí? Como é que você colocou aí? Bom,
O certo seria então colocar wastes, já que estamos numa das terceiras pessoas do singular, certo? E embaixo, a mesma coisa, né? A gente vai utilizar o verbo que está no parênteses para substituir por essa situação aqui, por essa estrelinha, certo? Então, o verbo é turn off, certo? O que você colocaria aqui? Qual seria a opção aqui? Então, veja, a opção aqui é turn off mesmo, né? Você não vai haver nenhuma alteração aqui, ok? Vamos seguir adiante? Muito bem, aqui nós vamos usar os verbos produce, certo? Então, este é o verbo que vamos utilizar, certo? E vamos usar o verbo remember, né? O verbo remember está aqui, certo? Vamos novamente substituí-lo, né, nessa posição aqui, certo? E aqui a mesma coisa, certo? Como é que ficou aí? Diga para mim aí. Na primeira situação você colocou o quê? Eu coloquei aqui produces, porque estamos falando também na terceira pessoa do singular. É uma situação típica do echo facts, certo? E depois, embaixo, vamos colocar remember. E aí, você acertou? Vamos seguir adiante? Bom, continuando aqui, nós vamos ter então o verbo be e o verbo think, certo? Be é o verbo to be, ser, estar, e o think é pensar, imaginar, né? Supor, e assim vai. Da mesma forma, então, você deve utilizar, então, para substituir este símbolo aqui, certo? Nas duas situações, ok? Muito bem. Então, na primeira opção, a gente vai colocar ele conjugado. Então, fica, então, food waste is harmful to the environment, certo? E na segunda opção, vamos começar com o verbo think about portion size, e assim vai. E aí, deu certo aí? Certo, pessoal? Compreenderam? Ficou fácil? Muito bem. A gente se vê na próxima aula. Até mais.